Sabes a diferença entre conhecimento e sabedoria? Hoje vamos inspirar-nos com estes dois temas tão atuais e tão importantes para a nossa vida. Como é do conhecimento de todos, a correria do dia a dia, os nossos deveres diários, a preocupação com as redes sociais, com a tecnologia, com a nossa formação académica, com o percurso profissional, a nossa carreira, com todas essas questões que estão à volta do poder, do status, do dinheiro, das aparências. Tudo isso gasta muito do nosso tempo e da nossa energia e das nossas emoções também. Mas será que tudo isso nos torna mais sábios? Será que tudo isso nos dá mais conhecimento, mas nos torna sábios? Nos dá sabedoria? E qual é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria? Para que serve um? Para que serve o outro? Será que é bom ter um e não ter o outro? É bom ter os dois? Qual será a melhor receita? Bom, vamos então falar primeiro sobre o conhecimento. Então, como é que se adquire conhecimento? Toda a gente sabe disto. Portanto, através da formação académica, da nossa preparação mental, desenvolvimento e investimento em determinadas áreas, vamos aprendendo teoricamente e às vezes praticamente também sobre determinados assuntos, e isso faz parte da nossa formação e vai-nos dando também capacidades cognitivas, de inteligência cognitiva. Mas será que nos dá a inteligência emocional? E a sabedoria? O que é? A sabedoria não será a experiência que temos de vida, a forma como nós reagimos às diversas situações, como lidamos com as pessoas. A sabedoria é gratuita, mas tem que ser aprendida. E é a nossa aprendizagem nesta experiência que é a vida, a nossa vida, o percurso, o caminho das pedras, a observação, a capacidade de aprender, a capacidade de observar, a capacidade de escutar, a capacidade de nos deixarmos moldar pelas várias situações, irmos aprendendo com as várias situações, tornar-nos mais maduros, torna-nos também mais sábios. E isto é sabedoria completamente gratuita, não é preciso ir a universidade nenhuma, e nós podemos ver esta diferença em vários casos. Todos nós sabemos identificar isto, se calhar não falamos disto todos os dias, mas realmente há uma grande diferença entre ter conhecimento e ter sabedoria. Quantos de nós não vemos muitas pessoas com formação académica, alta formação, muito preparados teoricamente, mas depois na prática a lidar com diversas situações, são pessoas muito pouco eficazes nessas mesmas situações, com pessoas e situações da sua vida, muitas vezes têm dissabores ou são conotados como alguém muito sábio e na realidade não o são. Dou-vos vários exemplos, um mestre de finanças que se calhar não sabe gerir o seu próprio orçamento pessoal, ou lá em casa também não, e vemos a diferença entre as pessoas que têm, por exemplo, o ensino básico e que conseguiram gerir com o seu parco conhecimento e foram sendo sábios em aprender as lições, em ouvir, em ver como é que se faz, ao invés de apenas estar presos àquilo que aprenderam, ao pouco conhecimento que têm, a gerir muito bem os seus negócios, não é? Os seus negócios de pequenas e médias empresas, e conseguiram florescer, conseguiram ir aprendendo, vendo exemplos, abriram a sua mente e deixaram-se passar pela experiência da vida. E tantas coisas há, tantos exemplos há destes, e nós, com certeza, teremos alguns exemplos. Nós que andamos pelos mundos corporativos, chegam os recém-licenciados
em princípio, com o conhecimento licenciado para exercerem a sua profissão e não o têm, não é? Não o têm porque têm algum conhecimento, obviamente, mas não sabem como o aplicar eficazmente. E isso é a sabedoria, é sabê-lo aplicar, saber lidar com as pessoas, saber tirar o proveito, saber aprender, saber ser humilde, observar, escutar e depois, com o conhecimento que tem, ter uma vida mais satisfatória, uma vida mais positiva junto com as pessoas, nos relacionamentos, na sua inteligência emocional e, portanto, a sabedoria é ter inteligência emocional também, para além da cognitiva. E, portanto, uma coisa não implica a outra. Portanto, vemos pessoas aí com grandes inteligências cognitivas, mas que realmente não sabem lidar com as situações e não têm inteligência emocional. No momento certo, vemos-las a perder as estribeiras, realmente a partir a louça toda, como nós costumamos dizer. E porquê? Porque não têm a sabedoria, porque não têm uma mente forte, porque não têm o tal saber lidar com as pessoas, a tal inteligência emocional que tanto é necessária. E muitas vezes nós vemos essas pessoas que não têm que ser assim, e se são conhecedores, se têm conhecimento e têm sabedoria, é realmente a receita mais completa, não é? Não tem que ser assim, mas é a receita mais completa. Mas vemos pessoas com muito conhecimento e que as levam a patamares superiores, a status, a poder, e muitas vezes vemos, não quer dizer que sejam todas, claro, estamos a generalizar, mas a maioria tem tendência a ser egoísta, egocêntrica, soberba, só eles é que sabem, só eles é que têm o domínio da razão. Quantas vezes nós não vimos casos desses? Pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm a sabedoria necessária para saber estar, para saber como lidar com os outros, serem humildes, saberem escutar a opinião dos outros, saberem que realmente não têm a razão toda, não são donos da razão. E que também têm muito a aprender. Todos nós temos muito a melhorar, sempre, não é? Somos todos imperfeitos, há muito por aprender e principalmente nas relações humanas é um vasto caminho que temos todos que trilhar e sermos sábios é sermos cada vez mais maduros nessa mesma caminhada da sabedoria. Portanto, a minha recomendação para hoje é: tenham conhecimento, sim, não há problema, o conhecimento não ocupa lugar, mas é importante trilharmos o outro caminho também da sabedoria para termos uma vida cada vez mais satisfatória, mais feliz, menos conflituosa, mais harmoniosa com as pessoas, criarmos uma energia positiva à nossa volta, sabermos ver quais os relacionamentos que devemos ter, quais os que devemos abdicar, como lidar com determinados tipos de pessoas, como também sabermos estar, o que dizer nos determinados momentos para que as coisas se tornem um bocadinho mais fáceis nesta vida corrida que nós temos e que nos consome tanto. E se calhar olharmos mais para este caminho de sabedoria do que para olhar para um caminho apenas com vista às aparências, com vista ao status, com vista ao poder, com vista ao dinheiro, porque isto realmente é para os outros apenas e não preenche totalmente a nossa essência. Temos que também ter muita autoconsciência, isso é também ter sabedoria, saber nos conhecer a nossa essência, nós próprios, não é? Para podermos saber o que realmente nos agrada mais, o que se ajusta mais à nossa vida, sermos nós próprios e não estarmos com máscaras a sermos aquilo que os outros querem que a gente seja, e isso tudo é sabedoria. Portanto, o meu conselho é: parem, escutem, observem, ouçam
escuta ativa mesmo, estar a ver, não é estar a ouvir uma pessoa e estar ao telemóvel, ou estar a olhar para outra, ou responder sem sequer ouvir, já a dar a contraproposta. Tudo isso é a resposta imediata e impulsiva, é algo que faz, que é originadora de muitos conflitos e que devemos ter atenção. E por isso é preciso ser sábio, é preciso saber estar, é preciso saber ouvir, é preciso saber quando intervir e, portanto, é essa maturidade mental que é necessária ter para sermos capacitados cada vez mais emocionalmente, para sofrermos menos, que esse também deve ser um dos objetivos da nossa vida, sofremos cada vez mais. Não vamos ser blindados contra, portanto, as decepções da vida, os problemas da vida, as adversidades, os bloqueios, mas vamos, com certeza, com a sabedoria, não só com o conhecimento, mas também com a sabedoria, conseguirmos ultrapassar e reagir de melhor forma a todas essas situações mais negativas e sermos cada vez mais positivos, sabermos acreditar em nós, sentirmos seguros. Quanto mais sábios formos, mais seguros somos e vamos conseguir ser mais capacitados. Portanto, ser sabido não é a mesma coisa que ser sábio. Fico por aqui. Partilha estas inspirações a quem tu consideras que é importante partilhar para outros que com certeza têm estas questões e às vezes não dizem, mas são questões que nos assaltam e que passam pela nossa mente e pelo nosso coração, pela nossa vida e que são questões muito atuais de todos nós que queremos ser felizes, queremos ter uma vida mais satisfatória. Portanto, ser sábio e partilha também este vídeo. Obrigada.